Às vezes a pessoa que você mais odeia acaba se tornando sua maior salvação. Às vezes quem você considera sua inimiga é quem mais te protege quando o mundo desaba. Se você já passou por algo parecido, ou se essa história tocar no seu coração, se inscreva aqui no canal para que mais mulheres como nós encontrem força umas nas outras. Me conta também de onde você me assiste. Quero sentir que não estou sozinha nessa jornada. Meu nome é Alice, tenho 55 anos, e hoje eu quero dividir com vocês uma das histórias mais surpreendentes da minha vida. Uma história sobre como eu descobri que às vezes nossos maiores inimigos podem se tornar nossos maiores amigos, e como a pessoa que eu mais rejeitava acabou sendo quem me salvou de uma mentira que durava décadas. Tudo começou há 5 anos, quando meu filho Bruno, de 28 anos, decidiu se casar com a Carla. Desde o primeiro encontro, eu e ela nos estranhamos. Carla tinha 26 anos, era formada em marketing, trabalhava numa empresa grande e tinha aquela personalidade forte, decidida, que batia de frente comigo em tudo. Eu sempre fui uma mulher tradicional, daquelas que acreditava que a esposa deveria ser mais submissa, mais doce. Carla era o completo oposto disso. Meu marido Ricardo sempre foi um homem carismático, daqueles que todo mundo adora ter por perto. Ele era engraçado, contador de piadas, o centro das atenções em qualquer reunião familiar. Mas eu sabia que por trás daquela simpatia toda existia um homem controlador e machista. Ele decidia tudo na nossa casa, desde a cor das paredes até onde a gente ia passar as férias. E eu, como uma boa esposa dos anos 80, sempre aceitei calada. Quando Bruno anunciou o casamento, Ricardo ficou eufórico. Que bom que meu filho arrumou uma mulher trabalhadora, ele dizia. Mas eu via que ele gostava mesmo era da ideia de ter mais alguém para controlar. O problema é que Carla não era do tipo que se deixa controlar por ninguém. A primeira grande briga aconteceu no almoço de domingo, 2 meses depois do casamento. Carla havia comentado que ela e Bruno estavam pensando em alugar um apartamento próprio. Ricardo bateu o punho na mesa e disse que aquilo era bobagem, que família tinha que ficar unida, que a casa era grande o suficiente para todos. Eu concordei com ele, claro. Mas Carla não baixou a cabeça. Com todo respeito, seu Ricardo, mas quem decide onde eu vou morar sou eu e o Bruno. A partir daquele dia, a tensão virou rotina. Carla questionava tudo. Por que eu não trabalhava fora? Por que eu deixava Ricardo decidir sobre o dinheiro da casa? Por que eu não tinha opinião própria sobre nada? Essas perguntas me incomodavam profundamente porque mexiam com verdades que eu preferia manter enterradas. Eu cresci numa família onde mulher não contrariava marido, onde o homem era o chefe da casa. Para mim, aquilo era normal. Ricardo adorava colocar lenha na fogueira. Ele fazia comentários maldosos sobre Carla quando ela não estava presente. Dizia que ela estava desrespeitando a família, que estava colocando Bruno contra nós. E eu, como uma boba, concordava com tudo. Achava que ela era uma mal-agradecida, uma intrusa que havia chegado para destruir nossa harmonia familiar. Os domingos viraram um campo de batalha. Carla chegava educada, cumprimentava todo mundo, mas eu sentia que ela me julgava. Quando ela elogiava algum prato que eu fazia, eu achava que era ironia. Quando ela se oferecia para ajudar na cozinha, eu pensava que era para me mostrar como ela era moderna e independente. Eu estava sempre na defensiva com ela. O pior era quando ela dava presentes para mim. No meu aniversário, ela me deu um curso de informática. Eu me senti ofendida, como se ela estivesse querendo dizer que eu era uma velha ultrapassada que não sabia usar um computador. Ricardo riu e disse: "Minha esposa não precisa dessas modernidades, ela já tem tudo o que precisa aqui em casa." E eu concordei, claro. Bruno tentava fazer as pazes entre nós, mas era difícil. Ele amava a esposa e me amava também, e ficava dividido no meio dessa guerra fria.
Eu via como ele sofria quando eu fazia algum comentário ácido sobre Carla, ou quando ela revirava os olhos para alguma coisa que eu falava. Mas eu estava convencida de que ela era o problema. As discussões mais tensas aconteciam sobre a educação dos filhos que eles ainda nem tinham. Carla falava sobre igualdade de gênero, sobre ensinar meninas a serem independentes e meninos a dividirem tarefas domésticas. Eu achava aquilo um absurdo. Na minha época, menina brincava de boneca e menino de carrinho, e todo mundo cresceu normal, eu dizia. E Ricardo completava: essas ideias modernas só servem para bagunçar a cabeça das crianças. Carla também questionava por que eu nunca tinha uma conta bancária própria, porque todo o dinheiro ficava no nome do Ricardo. Alice, você não acha estranho não ter acesso ao próprio dinheiro? Ela perguntou uma vez. Eu fiquei furiosa. Como ela ousava questionar meu casamento de 30 anos? Meu marido sempre cuidou muito bem de mim. Eu não preciso me preocupar com essas coisas, respondi rispidamente. O tempo foi passando e a situação só piorava. Carla tentava se aproximar de mim, mas eu sempre a mantinha à distância. Ela convidava para irmos ao cinema juntas, para tomarmos um café, mas eu sempre arrumava uma desculpa. Eu tinha certeza de que ela só queria me humilhar, me mostrar como eu era antiquada comparada a ela. Ricardo aproveitava cada oportunidade para aumentar o fosso entre nós. Ele fazia comentários como: essa menina não te respeita, Alice. Na época da minha mãe, Nora sabia qual era o lugar dela. E eu engolia cada palavra dele, alimentando minha raiva contra Carla. Eu não percebia que ele estava manipulando a situação para manter o controle sobre todos nós. A gota d'água veio no Natal passado. Carla sugeriu que ela e Bruno passassem a véspera na família dela e o dia 25 conosco, para dividir o tempo igualmente. Ricardo explodiu. Família é família. Natal se passa em casa, com quem realmente importa. Eu apoiei ele completamente. Carla saiu da sala chorando, e Bruno foi atrás dela. Eu achei que tinha vencido uma batalha, mas na verdade estava cavando minha própria cova. Nos meses seguintes, a tensão ficou insuportável. Bruno e Carla mal apareciam para os almoços de domingo. Quando vinham, ela ficava calada, educada mas fria. Eu interpretava aquilo como arrogância, como se ela estivesse nos desprezando. Ricardo dizia: deixa ela, Alice. Mulher mal educada é assim mesmo, uma hora ela aprende a respeitar. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. Era uma quinta-feira de março. Eu lembro como se fosse ontem. Eu estava no supermercado fazendo compras quando ouvi alguém me chamando. Alice. Era Carla, empurrando um carrinho, com uma expressão muito séria no rosto. Alice, a gente precisa conversar, ela disse, aproximando-se de mim. Eu pensei, lá vem ela com alguma reclamação. Mas quando eu olhei nos olhos dela, vi algo diferente. Não era raiva nem arrogância. Era preocupação? Tristeza. Sobre o quê, Carla? Eu perguntei, ainda na defensiva. Ela respirou fundo e disse: sobre o seu Ricardo. Alice, eu vi uma coisa hoje que você precisa saber. Meu coração disparou. Que coisa ela tinha visto? O que ela ia inventar agora para criar mais confusão na família? Alice, eu vi o Ricardo hoje de manhã no shopping Iguatemi, na praça de alimentação. Ele estava beijando uma mulher loira, mais nova, que definitivamente não era você. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. O mundo ao meu redor ficou turvo, o barulho do supermercado sumiu. Eu só conseguia ouvir meu coração batendo descompassado. Você está mentindo, foi tudo que consegui dizer. Mas Carla pegou o celular dela e me mostrou uma foto.
Lá estava meu marido de 30 anos, o homem que eu respeitava e obedecia cegamente, beijando uma mulher que parecia ter a minha idade, mas era muito mais arrumada, mais moderna. Minhas pernas ficaram bambas. Carla segurou meu braço e disse: Alice, senta aqui. Ela me levou até uns banquinhos que tinham perto do café do supermercado. Eu estava em choque total. 30 anos de casamento, 30 anos de dedicação absoluta, e ele me traía? Há quanto tempo você sabe? Eu perguntei, com a voz tremula. Eu só descobri hoje, Alice. Eu juro para você. Eu estava saindo da academia quando vi ele lá. No começo achei que fosse alguma prima, alguma parenta, sei lá. Mas aí eu vi o jeito que eles se beijaram, se abraçaram. Não era de família. Alice. Eu tirei a foto porque eu sabia que você não ia acreditar em mim. Eu comecei a chorar ali mesmo, no meio do supermercado. Todos aqueles anos de obediência, todos aqueles anos defendendo ele das críticas dela. E ele estava me traindo. Carla se sentou do meu lado e, pela primeira vez em 5 anos, eu não senti raiva dela. Eu senti gratidão? Alice, eu sei que a gente sempre se desentendeu, mas eu não conseguia ficar calada vendo você ser enganada assim. Você não merece isso. Nenhuma mulher merece, ela disse, me oferecendo um lenço de papel. E naquele momento eu entendi que todas aquelas perguntas incômodas, todas aquelas provocações, talvez fossem uma forma dela tentar me acordar. Nós ficamos sentadas lá por quase 1 hora. Carla me contou que sempre desconfiou de algo estranho no comportamento do Ricardo, mas nunca teve certeza. Ela disse que me respeitava como pessoa, mas que doía ver como eu era submissa a um homem que claramente não me valorizava. Você é inteligente, Alice. Você é capaz. Você não precisa viver na sombra de ninguém. Saímos juntas do supermercado. Carla se ofereceu para me levar em casa, mas eu pedi para ela me deixar na casa da minha irmã Lúcia primeiro. Eu precisava processar tudo aquilo, precisava de tempo para pensar no que fazer. Durante o trajeto de carro, nós conversamos mais do que havíamos conversado em 5 anos de convivência. Lúcia ficou chocada quando eu contei tudo. Eu sempre achei que o Ricardo era meio galinha, mas nunca imaginei que ele fosse capaz de trair você dessa forma, ela disse. E então ela falou algo que me marcou. Alice, a Carla pode ter te salvado de anos de humilhação. Imagina se essa traição continuasse por mais tempo. Passei a noite na casa da minha irmã, pensando em tudo. Pela manhã, liguei para Carla. Carla, você pode me encontrar hoje? Eu preciso da sua ajuda. Ela veio me buscar na casa da Lúcia e nós fomos tomar um café num lugar tranquilo. Eu tinha milhares de perguntas, mas a primeira foi: como eu faço para ter certeza? Como eu confirmo que ele realmente está me traindo? Carla me ajudou a contratar um detetive particular. Em 2 semanas, nós tínhamos provas suficientes: fotos, vídeos, relatórios detalhados. Ricardo tinha um relacionamento há quase 2 anos com uma mulher chamada Sônia, de 48 anos, divorciada, que trabalhava numa empresa de contabilidade. Eles se encontravam regularmente em hotéis, restaurantes, até viajaram juntos algumas vezes. O mais doloroso foi descobrir que ele gastava muito dinheiro com ela. Dinheiro que era nosso, dinheiro da família. Jantares caros, presentes, até uma viagem para Gramado que ele disse ter feito a trabalho. Tudo mentira. Tudo traição. E eu, como uma idiota, acreditando em cada palavra dele, defendendo ele das implicâncias da Carla. Carla foi meu suporte emocional durante todo esse processo. Ela me acompanhou ao advogado, me ajudou a entender meus direitos, me deu coragem para tomar as decisões que eu precisava tomar. Alice,
Você merece ser feliz. Você merece um recomeço. Ela repetia sempre que eu hesitava. Confrontar Ricardo foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Eu coloquei todas as provas sobre a mesa da cozinha e disse: nós precisamos conversar. Ele tentou negar no início, depois tentou minimizar. Disse que não significava nada, que era só uma aventura. Quando percebeu que eu tinha provas de tudo, ele começou a me atacar. Disse que eu era uma mulher fria, sem ambição, que não o inspirava mais. 30 anos. Ricardo. 30 anos da minha vida eu dediquei a você, e você me paga com isso. Eu disse, com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Ele tentou me culpar. Disse que se eu fosse uma esposa melhor, ele não teria procurado outras mulheres. Mas dessa vez eu não engoli. Dessa vez eu sabia que o problema não era eu. A separação foi traumática, mas necessária. Ricardo tentou ficar com tudo. Disse que eu não tinha direito a nada porque nunca havia trabalhado fora. Foi aí que eu entendi o porquê de todas aquelas perguntas da Carla sobre independência financeira. Ela sabia que uma hora eu poderia precisar me virar sozinha. Com a ajuda do advogado e, principalmente, com o apoio emocional da Carla, eu consegui garantir minha parte dos bens. A casa ficou para mim, ele ficou com o carro e outros investimentos. Não foi fácil, mas foi justo. E pela primeira vez na vida, eu abri uma conta bancária no meu nome. Bruno ficou arrasado com a separação, mas entendeu que não havia outra saída. Ele ficou do meu lado, mas também manteve o relacionamento com o pai. Carla me ajudou a entender que isso era normal e saudável. Ele não precisa escolher lados, Alice. Ele pode amar vocês dois, mesmo sabendo que o pai errou. Hoje, quase um ano depois, eu posso dizer que minha vida mudou completamente. Eu voltei a estudar, fiz o curso de informática que a Carla tinha me dado de presente e que eu havia rejeitado na época. Estou trabalhando meio período numa loja de roupas e descobrindo o prazer de ter meu próprio dinheiro. A Carla virou minha melhor amiga, minha confidente, quase uma filha. A gente se fala todo dia, sai para almoçar, vai ao cinema juntas. Ela me ensinou a usar o celular direito, me ajudou a criar um perfil nas redes sociais, me deu coragem para cortar o cabelo e mudar o visual. Você está linda, Alice. Você está brilhando. Ela me diz sempre. Às vezes eu penso no tempo que perdemos brigando, no tempo que desperdicei rejeitando a amizade dela. Mas Carla sempre diz: o importante é que a gente se encontrou quando precisávamos uma da outra, Alice. O passado é passado. E ela tem razão. Hoje nós somos mais do que cunhadas, somos irmãs de coração. Se você está passando por alguma situação parecida, se tem alguém na sua vida que parece te incomodar, mas talvez só esteja tentando te abrir os olhos, pare e escute. Às vezes nossos maiores aliados vêm disfarçados de inimigos. E se você gostou da minha história, se ela te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com outras mulheres que possam precisar ouvir isso. Juntas, nós somos mais fortes. Com carinho, Alice.